Houve um tempo em que o próprio chão se tornou o executor do juízo de Deus. Um tempo em que a terra, que sempre sustentou o homem, decidiu devorá-lo vivo. Durante a longa jornada de Israel pelo deserto, quando Deus falava face a face com Moisés e uma coluna de fogo guiava o povo noite após noite, nem todos aceitavam a autoridade que vinha do céu. Existiu um homem que ousou se levantar contra aquilo que o próprio Senhor havia estabelecido. Seu nome era Corá. Ele não era um desconhecido, não era um rebelde comum. Corá era respeitado, influente e ambicioso. E ao lado dele marchavam líderes, homens de renome, que desejavam o poder que Deus confiou a Moisés e Arão. Eles acreditaram que poderiam tomar para si aquilo que só o Altíssimo poderia dar. Mas quando alguém desafia a santidade de Deus, o resultado jamais é simples. Você está prestes a testemunhar um dos julgamentos mais assustadores de toda a Bíblia. Uma história que ecoa como advertência, lembrando que a arrogância espiritual pode abrir a porta para o abismo, literalmente. E se essa mensagem já tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho obedecer a Deus. Porque hoje, esta história vai revelar o destino daqueles que preferem desafiar o céu, em vez de se curvar diante dele. Quando Corá começou a alimentar pensamentos de grandeza, tudo parecia silencioso à sua volta. Mas dentro de seu coração, algo perigoso germinava. Ele observava Moisés liderar, observava Arão oferecer incenso diante de Deus. E quanto mais ele olhava, mais se convencia de que merecia estar naquele lugar. Afinal, ele também era levita, também servia no tabernáculo, também tinha influência entre o povo. Porque então, apenas Moisés e Arão tinham acesso àquilo que ele sonhava possuir. Uma faísca de inveja acendeu-se em seu interior. E logo se tornaria um incêndio. Mas Corá não estava sozinho. Ele encontrou ouvidos prontos para suas queixas. Datã e Abirão, descendentes de Ruben, já se sentiam insatisfeitos com Moisés há tempos. Na mente deles, Moisés havia tirado o povo do Egito apenas para transformá-los em nômades sem destino. Eles se lembravam das panelas de carne, das casas de pedra, dos campos férteis, e se esqueciam da escravidão que Deus havia quebrado. Era fácil apontar o dedo contra o líder, quando a memória do sofrimento ficava conveniente e seletivamente adormecida. Corá se aproximou desses homens com palavras que pareciam verdadeiras, mas estavam envenenadas. Ele dizia: todo o povo é santo, Deus está entre nós, por que Moisés e Arão mandam em tudo? E aqueles que já guardavam mágoas ouviram aquilo como música. Começaram a repetir, a concordar, a se unir. O que antes era apenas um homem descontente se transformou em um grupo organizado de 250 líderes, homens influentes, representantes de famílias inteiras. Eles caminhavam pelo acampamento com uma mensagem que parecia justa. Nós também podemos, nós também devemos governar. Mas toda rebelião se disfarça de justiça antes de se revelar destruição. Enquanto a inquietação crescia, Moisés não fazia ideia do que estava sendo tramado nos bastidores. Ele estava preocupado com o bem-estar do povo, com os sacrifícios, com a direção de Deus. Ele sabia o peso de ser líder, um peso que Corá nunca entendera. O povo via apenas a honra de estar à frente, nunca enxergava as lágrimas derramadas em silêncio diante de Deus. Foi então que chegou o dia. Os rebeldes já estavam confiantes, inflamados por palavras de orgulho. Eles se levantaram diante de Moisés e falaram alto o bastante para todo o acampamento ouvir. Acusaram-no de se exaltar, de tomar para si o que pertencia a todos. Disseram que Moisés e Arão haviam se colocado acima do povo. A multidão ficou em silêncio, chocada com tamanha ousadia. O deserto ficou tenso. O ar parecia pesado. E foi ali, diante de todos, que Moisés sentiu o golpe e caiu de rosto em terra,
porque quem conhece a Deus, antes de responder ao homem, primeiro se prostra diante do céu. Corá acreditava que estava lutando contra Moisés, mas na verdade ele estava enfrentando o próprio Deus. Moisés se levantou com a calma de quem confia no Senhor. Ele disse poucas palavras, porém poderosas. Deus decidiria quem ele havia escolhido. Não com discursos, não com votos, não com pressão da multidão, mas com fogo, porque fogo revela autenticidade. Moisés marcou o dia seguinte como o momento do julgamento. Cada líder deveria preparar um incensário, assim como Arão fazia diante do Senhor. Eles seriam postos lado a lado. E então Deus mostraria claramente quem carregava sua unção e quem carregava orgulho. Mas Corá não recuou. Ao contrário, saiu dali ainda mais confiante. Sentiu como se tivesse vencido a primeira batalha. Seus seguidores batiam palmas em suas costas. Seus argumentos pareciam triunfar. Sentiu-se vitorioso, finalmente reconhecido. O veneno do orgulho já havia cegado seus olhos. Quando um coração se afasta de Deus, a derrota pode parecer vitória. Até o dia em que o chão desaparece sob os pés. Naquela noite, Corá celebrou. Dormiu com um sorriso no rosto, acreditando que o amanhecer traria sua ascensão ao poder. Datã e Abirão riram com seus familiares, zombaram de Moisés, espalharam ainda mais dúvida entre o povo. Mas enquanto os rebeldes festejavam, Moisés chorava na presença de Deus. Ele sabia que o que estava por vir seria terrível. Quando Deus age em juízo, nada permanece de pé sem sua aprovação. E cada passo que Corá dava em direção ao seu incensário o aproximava do abismo. O sol começou a nascer no deserto. O ar estava abafado, como se a criação aguardasse um decreto. Os 250 príncipes seguravam seus incensários preparados com perfumado incenso. Corá à frente, orgulhoso. Datã e Abirão recusando até a se aproximar de Moisés. A multidão ao redor tentando entender em que lado deveriam acreditar. Era o início do dia em que Corá desafiaria o céu. E o céu responderia. O acampamento despertou inquieto. Milhares de olhares voltados para o mesmo ponto. O futuro de Israel parecia suspenso no ar. Ali estavam Moisés e Arão, de um lado, não com postura de reis, mas com semblantes cansados de quem carrega o peso de almas. Do outro lado, Corá e seus 250 homens, com incensários reluzindo nas mãos, prontos para provar que eram dignos da mesma autoridade espiritual. O aroma do incenso começou a subir, espalhando-se no vento seco do deserto. A fumaça branquecina erguia-se como se tentasse tocar o céu, carregando consigo a arrogância daqueles que a ofereciam. Em contraste, Arão segurava seu incensário com temor santo, consciente de que cada gesto diante de Deus é vida ou morte. Moisés então se aproximou de Datã e Abirão, que haviam se recusado a comparecer ao tabernáculo. Eles estavam à porta de suas tendas, rodeados por suas famílias, esposas, filhos, até os mais pequenos no colo das mães. Moisés clamou com tristeza, não com raiva. Tentou fazê-los enxergar o erro, lembrar a fidelidade do Deus que os tirou com mão forte da terra da servidão. Mas eles o atacaram com palavras afiadas, acusando-o novamente de os ter enganado, prometendo-lhes uma terra de leite e mel e entregando-lhes apenas a vastidão do nada. Como é fácil chamar de mentira aquilo que ainda não se cumpriu. Quando todas as tentativas de paz se esgotaram, Moisés falou ao povo com voz firme, projetando-se para que cada pessoa pudesse escutá-lo. Se Deus não tivesse enviado Moisés, então os rebeldes morreriam como qualquer pessoa morre, sem qualquer sinal, sem qualquer distinção. Mas, se a terra se abrisse de forma sobrenatural e engolisse Corá, Datã e Abirão e tudo o que lhes pertence, então Israel saberia, sem sombra de dúvida, que eles haviam afrontado o Senhor. Quando essas palavras foram ditas, um silêncio mortal tomou conta do deserto. Até o vento parou.
Então tudo começou a tremer. A terra vibrou sob os pés do povo. O pânico espalhou-se como fogo em palha seca. O chão, antes firme, começou a rachar. Primeiro pequenas linhas, depois fendas profundas rasgando o solo. Um grito rompeu o ar. As rachaduras correram em direção às tendas de Datã e Abirão, como se o próprio chão tivesse sido comandado a buscá-los. As crianças choravam, as mulheres gritavam, os homens tentavam fugir, mas era tarde demais. Num estrondo violento, a terra se abriu como uma gigantesca boca faminta. Datã, Abirão, suas famílias, suas casas, seus pertences, tudo começou a deslizar para dentro do abismo negro que se formava. Eles caíam sem poder se agarrar a nada, suas vozes ecoando enquanto eram engolidos pela própria rebelião. E então, silêncio. A terra se fechou novamente, sem rastros, sem túmulo, apenas poeira. A multidão recuou, horrorizada, gritando: "O Senhor destruiu-os! Fujamos! A terra pode nos engolir também!" Mas ainda não havia terminado. Ainda restavam os 250 líderes com seus incensários acesos diante do tabernáculo. Eles estavam paralisados, sem conseguir jogar fora o símbolo de sua soberba. Pensaram que talvez ainda houvesse alguma chance de Deus os aceitar. Mas o céu não estava em silêncio. A glória do Senhor brilhou com intensidade, um clarão que fez todos cobrirem o rosto. Então o fogo saiu de diante do tabernáculo, fogo puro, fogo santo, fogo que purifica e julga. Uma chama atravessou o ar como uma lança de luz, e em um piscar de olhos, os 250 líderes foram consumidos. As brasas que seguravam caíram ao chão. Seus corpos não queimaram com lentidão. Não houve tempo para arrependimento tardio ou pedidos de misericórdia. A justiça de Deus foi imediata, porque não se pode brincar com o sagrado. O cheiro de incenso queimado misturou-se com o cheiro de morte. O povo se prostrou com o rosto em terra. O medo tomou conta do acampamento. Era impossível negar. Deus havia decidido. Mas até no juízo, ele ensina. O Senhor mandou que os incensários de bronze dos rebeldes fossem recolhidos e transformados em placas. Elas foram colocadas do lado de fora do altar do holocausto, para que todo Israel se lembrasse, para sempre, que apenas quem Deus unge pode se aproximar com incenso santo. Aquelas placas eram um memorial gravado no metal, um aviso eterno contra a arrogância espiritual. Mesmo assim, o coração humano é mais duro que o bronze. No dia seguinte, o povo, ainda em choque, começou a murmurar novamente. Eles culparam Moisés e Arão pela morte dos rebeldes, como se os dois tivessem poder para ordenar que a terra se rasgasse ou que o fogo celeste atacasse os conspiradores. A atitude do povo mostrava que não aprenderam nada. O conselho da própria desobediência continuava a ecoar. A glória do Senhor voltou a se manifestar. E Deus disse a Moisés: "Afastem-se deste povo, eu os consumirei num instante." Mas Moisés e Arão se lançaram ao chão mais uma vez. Eles intercederam pelos mesmos que os atacavam. A verdadeira liderança se mede não por quem obedece, mas por quem ama mesmo quando é odiado. Ainda assim, uma praga rápida e mortal começou a atacar o povo. Em poucos instantes, centenas caíram mortos. O desespero tomou conta de Israel, mas Moisés, guiado por Deus, ordenou a Arão que corresse ao meio da multidão com seu incensário. Desta vez um incenso legítimo, consagrado, carregado com lágrimas e fé. Arão correu. Ele ficou entre os mortos e os vivos. E a praga parou. O único que havia sido alvo da inveja de Corá foi quem salvou os homens que tentaram tomar seu lugar. O sol se pôs naquele dia sobre um cenário de luto, mas também de misericórdia.
Os sobreviventes olhavam para o tabernáculo, para as placas de bronze ao lado do altar, para as sepulturas invisíveis que a terra guardava. Uma mensagem gravou-se em seus espíritos: Deus não divide sua glória com a soberba. E assim, o deserto aprendeu, através de lágrimas, poeira e fogo, que a rebelião contra o céu sempre termina da mesma forma: em queda. O abismo havia se fechado, mas o eco daquele juízo ainda reverberava nos corações da multidão. O povo olhava para Moisés com uma mistura de reverência e temor. Ninguém ousava falar alto. Ninguém ousava sequer pensar em contestar o que acabara de acontecer. O chão poderia ouvir. O céu poderia se irritar novamente. Aquele dia havia marcado Israel com uma verdade incontestável: não se brinca com o sagrado. Mas algo ainda precisava ser decidido. Moisés, com o olhar cansado pelo peso daquele acontecimento, voltou-se para os filhos de Arão e todos os levitas fiéis. A poeira ainda pairava pelo ar, como se a terra estivesse se ajustando após o estrondo divino. Ao longe, os incensários que pertenciam aos seguidores de Corá continuavam no chão, intocados, como testemunhas silenciosas da tragédia que acabara de ocorrer. O Senhor ordenou que aqueles incensários fossem recolhidos, pois haviam sido usados diante dele, ainda que em rebeldia, e agora se tornariam um sinal, uma lembrança perpétua da justiça executada. Mas no dia seguinte, e aqui está a parte mais surpreendente, o povo voltou a murmurar. Murmurar contra quem? Contra Moisés e Arão. Diziam: vocês mataram o povo do Senhor. Era como se o coração humano fosse incapaz de aprender a lição diante dos próprios olhos. A rebelião parecia algo que se multiplicava com facilidade. A ingratidão era uma semente fértil em terreno endurecido. Moisés olhou para Arão com tristeza profunda estampada no rosto. Como podia um povo salvo da escravidão do Egito, alimentado diariamente pelo céu, guiado pela chama da presença divina, ainda duvidar do Senhor? Foi então que uma nuvem, a glória de Deus, apareceu sobre a tenda da congregação. Não era uma visita amigável, mas uma convocação urgente. Deus estava irado. A voz do Altíssimo declarou: apartai-vos do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. A misericórdia estava por um fio, o juízo estava novamente à porta. Moisés e Arão caíram com os rostos em terra, de novo. Eles intercederam pelo povo que continuava a feri-los com acusações injustas. A grandeza de Moisés não estava apenas no poder que Deus lhe concedera, mas no coração que se quebrava pelo povo, mesmo quando este o feriu. Era a imagem de Cristo antes de Cristo. Aquele que clama por misericórdia em favor até de quem o apedreja com palavras. Mas a praga começou. Um castigo invisível que corria pelo acampamento como um exército de morte. Grupos inteiros começaram a cair no chão, sufocados por algo que parecia arrancar-lhes o fôlego. Gritos se espalharam. O pânico se disseminou mais rápido do que o próprio mal. Em instantes, centenas estavam tombando como folhas ao vento durante uma tempestade. Moisés gritou para Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque a ira do Senhor saiu, a praga já começou. Arão não hesitou. Seu coração queimava ao saber que vidas estavam sendo ceifadas pela desobediência. Ele correu, velho, mas veloz. Seu incensário brilhava como uma tocha de esperança em meio à escuridão daquele juízo. Ele se colocou literalmente entre os mortos e os vivos, uma linha frágil de intercessão, uma barreira espiritual feita não de paredes, mas de fé. Onde ele passava, a morte batia em retirada. Onde ele ficava ausente, corpos caíam como pedras. Cada passo era um clamor. Cada movimento era uma súplica viva. Quando Arão ergueu o incenso diante de Deus, a praga cessou. A respiração voltou aos que estavam prestes a perder-se.
Os gemidos diminuíram, o silêncio retornou, mas os números eram devastadores. Milhares haviam morrido em apenas alguns instantes. Tudo porque alguém acreditou que poderia desafiar a ordem divina e arrastar outros consigo. Nada pesa mais sobre a alma do que liderar pessoas para longe da verdade. Quando finalmente a noite chegou, o acampamento estava tomado por um luto silencioso. Não havia canções, não havia fogueiras crepitando com alegria. Apenas o som do vento atravessando as tendas, como se lamentasse com o povo a consequência do pecado. Moisés se afastou um pouco, buscando forças na presença de Deus. Ele sabia que ainda precisavam de um sinal final, algo que apagasse toda dúvida restante. O Senhor então ordenou algo extraordinário, que cada uma das 12 tribos entregasse um bordão de amendoeira com o nome de seu líder escrito nele, incluindo Arão, representando a tribo de Levi. Esses bordões seriam colocados diante da Arca da Aliança. Amanheceu. O povo se reuniu sem sequer ousar falar. O suspense era sufocante. Moisés entrou no santuário onde a glória de Deus habitava. Quando saiu, ele carregava algo impossível aos olhos humanos. Apenas um dos bordões havia germinado. O de Arão. Não apenas germinou, floresceu, frutificou, encheu-se de vida num milagre impossível de negar. Um pedaço seco de madeira morto agora trazia flores e frutos frescos. Deus falara sem palavras. Não havia mais espaço para questionamento. O bordão de Arão passou de mão em mão e cada pessoa que o tocava sentia o peso daquela escolha divina. Ali estava a prova de que Deus dá vida ao que Ele escolhe. Ali estava a mensagem que precisava ficar gravada para sempre. Santidade não é disputa. Chamado não é ambição. Ministério não é conquista humana. É designação do céu. E o povo caiu em seus rostos, temendo o Senhor. Eles suplicaram para não morrerem. Temiam até se aproximar da tenda, sabendo que ali estava a presença de um Deus santo que não poderia ser tratado com irreverência. Aquele bordão florescido se tornaria um memorial perpétuo, um lembrete de que desafiar a autoridade de Deus é cavar a própria ruína. Mas mais que isso, que quando Deus escolhe alguém para servir, Ele também o sustenta e o faz frutificar, mesmo que tudo ao redor pareça morto. Era a mensagem que Israel jamais poderia esquecer. Havia silêncio no acampamento, um silêncio diferente de todos os outros que já haviam existido. Não era o silêncio da noite comum, nem mesmo o silêncio do luto que seguiu a queda dos rebeldes. Era um silêncio de medo, mas também de entendimento. Cada olhar que se cruzava carregava uma pergunta que nenhum lábios ousava verbalizar. E se nós tivéssemos seguido Corá? E se tivéssemos duvidado mais um pouco? A terra, que ainda parecia respirar sob os pés, tornara-se uma lembrança viva do que acontece quando a arrogância se levanta contra o propósito de Deus. O bordão de Arão, aquele pedaço de madeira morto que florescera como se fosse primavera dentro do Santo dos Santos, agora estava guardado diante da arca, como testemunha eterna da eleição divina. E toda vez que alguém passava perto daquele local sagrado, sentia como se o próprio céu vigiava os seus pensamentos. A mensagem era clara. Servir a Deus não é um direito conquistado, é um chamado concedido. E esse chamado exige tremor, reverência e obediência. Os dias que seguiram foram marcados por um novo tipo de temor. Um temor saudável, nascido não apenas do medo do juízo, mas do reconhecimento da santidade de Deus. O povo agora se aproximava de Moisés e Arão com o respeito que antes faltava. Eles sabiam: Deus não tolera rebeliões que nascem do orgulho, porque o orgulho tenta tomar o lugar que pertence ao Altíssimo. A história de Lúcifer no céu e a história de Corá na terra tinham a mesma raiz, a mesma queda, a mesma ruína. Corá foi lembrado por muito tempo como o homem que lutou contra Deus e perdeu da maneira mais trágica. Mas,
Ao mesmo tempo, aquela história revelou os verdadeiros heróis espirituais, aqueles que permaneceram do lado de Deus, mesmo quando isso não parecia popular, fácil ou vantajoso. A fé, afinal, não é medida por aplausos públicos, mas pela capacidade de permanecer firme quando o mundo inteiro duvida. O deserto seguiu seu curso. A poeira das trilhas continuava a grudar nos pés do povo enquanto marchavam em direção à terra prometida. As noites ainda eram frias, os dias ainda eram quentes, mas algo havia mudado definitivamente. Agora, eles sabiam que cada passo, cada decisão, cada murmuração poderia desencadear forças invisíveis. O céu estava atento. Deus não era uma ideia distante, mas uma presença real, poderosa, sensível à obediência e à rebelião. Moisés, mesmo ferido pela ingratidão constante, continuava de pé como o líder escolhido por Deus. Arão, com seu incensário, agora era visto como o guardião entre a vida e a morte. O povo os enxergava não como governantes humanos, mas como pontes que ligavam a terra ao céu. Eles tinham falhas, sim, mas eram aqueles que Deus havia levantado. E quem ousaria lutar contra o que Deus estabelece? Enquanto o acampamento entrava em repouso, Moisés parou diante da tenda da congregação e contemplou o brilho suave da coluna de fogo que iluminava a escuridão. Ali estava Deus. Ali estava o mesmo fogo que julgara os rebeldes. O mesmo fogo que sustentava e guiava. O mesmo fogo que ouviria as orações e veria os pecados. Um fogo que queimava sem nunca se apagar. De repente, Moisés pensou sobre o coração humano. Como podia ser tão frágil e tão insolente ao mesmo tempo? Como podia esquecer tão depressa? Ele sabia que novas provações viriam, porque a jornada ainda era longa e a terra prometida ainda estava longe. Mas também sabia que o braço do Senhor nunca falha e que aqueles que escolhem confiar encontram proteção, perdão e vida. A história de Corá não era apenas uma narrativa trágica sobre punição divina. Era um aviso urgente para todos os tempos, para nós, para mim, para você. Quando uma vida se afasta da obediência, quando o desejo de protagonismo é maior que o desejo de servir, quando o orgulho se veste de espiritualidade, a queda se torna inevitável. A terra pode não se abrir hoje sob nossos pés, mas a ruína espiritual é tão profunda quanto o abismo que engoliu Corá. Por isso, há algo essencial que este episódio nos ensina. Não é seguro caminhar longe da vontade de Deus. Não é seguro brincar com o sagrado. Não é seguro seguir líderes que guiam para a rebelião, ainda que suas palavras pareçam convincentes. O inimigo sempre apresenta a desobediência como liberdade, mas no fim, ela sempre termina em cativeiro ou em sepultura. Se você está assistindo a esta história agora, existe um propósito. Deus está te chamando para perto. Ele te alerta, te corrige e te ama. Não para te destruir, mas para te preservar de um mal que talvez você ainda nem consiga ver. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. O mesmo fogo que consome é o fogo que purifica. A pergunta que fica para você hoje é: você quer estar entre os que desafiam a vontade de Deus? Ou entre os que permanecem ao lado dele, mesmo quando poucos o fazem? Se esta história falou com você, não deixe isso morrer quando o vídeo acabar. Deixe um comentário dizendo: eu escolho obedecer ao Senhor. Isso é mais que um gesto, é uma declaração de fé. Clique em curtir se Deus falou ao seu coração. E se você realmente deseja caminhar mais profundamente com o Senhor, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar explorando juntos as histórias que o céu escreveu para nos despertar, nos curar e nos transformar. Porque aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o mundo inteiro duvida, verão a glória de Deus e estarão do lado certo quando o céu responder.